Então vamos lá, pessoal. Agora a questãozinha da PUC de Campinas, e diz o seguinte, ó: um automóvel parte do repouso no instante t igual a zero, e ele acelera uniformemente com 5 metros por segundo ao quadrado. Olha só, eu falei acelera, passou uma moto acelerando aqui. Durante 10 segundos, tá? Então você sabe o tempo inicial, zero, sabe a aceleração, 5 metros por segundo ao quadrado, e você sabe o tempo que ele vai ficar acelerando, durante 10 segundos. A velocidade escalar média do automóvel entre os instantes 6 e 10 em metros por segundo foi d. Então, quero saber qual foi a velocidade média. Para isso, você vai precisar vir aqui, ó, e fazer a esquematização do que está acontecendo. Então, eu costumo fazer, pelo menos, o esquema sempre do que está acontecendo. Então, o veículo parte do repouso, velocidade igual a zero, no tempo zero. Depois de 10 segundos, né, ele vai ficar acelerando durante 10 segundos, algumas coisas vão acontecer, e a aceleração dele é de 5 metros por segundo ao quadrado. O que o exercício queria de mim? O exercício queria que eu calculasse a velocidade quando o tempo fosse 6. Então, para tempo de 6, quanto valia a velocidade? Era isso que o exercício estava me perguntando. E para o tempo de 10, quanto valia a velocidade? O que ele queria saber era qual é a média da velocidade entre esses dois instantes. Então, eu precisava calcular a velocidade no instante t igual a 6, t igual a 10 e fazer uma média, tá? Então, fica simples, né? Ó, V, opa, vamos usar um pincel mais simples. Vou usar esse aqui. V é igual a V0 mais AT. Quanto valia a nossa velocidade inicial? Se ele parte do repouso, a inicial vale zero. Então, esse cara aqui desaparece, né? Cortamos a velocidade inicial, vale zero. A aceleração valia 5. E o tempo que ele quer é de 6 segundos. Então, 5 vezes 6 dá 30. Então, aqui nós teríamos 30 metros por segundo. Essa é a velocidade para o tempo de 6. Então, se eu pegar aqui, ó, velocidade, vou chamar de V6. Velocidade para o tempo 6. Agora, vamos calcular a velocidade para o tempo 10. Então, velocidade vai ser igual de novo, V0 mais AT. Novamente, minha velocidade inicial continua sendo zero, né? Continua sendo isso daqui. Portanto, desaparece. A aceleração é 5, é uma aceleração constante, né? Uniforme. E depois nós temos ali o tempo, que agora vai ser 10 segundos. Então, 5 vezes 10 dá 50 metros por segundo. Então, nós temos essas duas velocidades. A velocidade para 6 segundos de 30 e para 10 de 50. Sabendo disso, você consegue descobrir a velocidade média. Qual é a velocidade média entre esses dois pontos aí, né? Então, olha, 30 metros por segundo, 50 metros por segundo. Como é que eu calcularia a média das velocidades? Eu posso somar esses dois termos e dividir por 2? Então, 30 mais 50 daria 80 e a velocidade ficaria 40 metros por segundo, né? Então, será que essa daqui é a opção correta? Vamos visualizar, vamos ver se isso é verdade. Quanto que ele teria andado? Vou calcular aqui em cima, ó. Quanto que ele teria andado durante 6 segundos? Então, velocidade ao quadrado é igual a inicial ao quadrado mais 2a delta s. Isso aqui é a equação de Torricelli, né? Então, olha, para os primeiros 6 segundos, o que teria acontecido seria isso daqui. A velocidade inicial dele é zero. A velocidade final nós descobrimos que é 30. Então, isso aqui ficaria 30 ao quadrado, tá? Isso é igual a 2 vezes a minha aceleração, que era de 5, vezes o ΔS, que é a distância que ele percorreu. Então, 30 ao quadrado seria 900. Isso aqui seria 10 ΔS. Então, a gente consegue determinar que 900 dividido por 10 é equivalente à distância percorrida, que seria, nesse caso, 90 metros. Então, ele percorre 90 metros até o tempo de 6 segundos. E no tempo de 10 segundos, quanto que ele percorreria? Né? Então, eu vou refazer essa equação de Torricelli. Agora eu vou puxar ela para a esquerda, tá? Agora eu vou fazer usando os valores de 10 segundos. Então, a velocidade final, ela não vai ser 30, ela vai ser 50, quando o tempo é 10. Então, ficaria 50 ao quadrado. A inicial continua sendo zero. A minha aceleração continua sendo 5, então 2 vezes 5 ΔS. E agora vamos para a conta, né? 5 ao quadrado, 25. Então, isso aqui fica 2.500.
Isso é igual a 10 ΔS. Logo, passando 10 dividindo, nós vamos ter um valor de 250 metros para o ΔS. Olha só, então, dos 90 metros até os 250, qual foi a distância que esse veículo percorreu, né? O quanto que ele percorreu aqui, ó, do 90 aos 250? Vamos fazer aqui no cantinho, ó. 250 menos 90 daria 0, empresta 1, 15. De 9 para 15, 6. Então, 160 metros. Professor, consigo fazer essa conta de cabeça. Legal, eu também consigo fazer de cabeça, tá? Mas a gente sempre monta aqui a estrutura, porque tem alunos que não entendem. Então é legal ter a conta escrita, né? Se bem que eu acho que minha câmera fica exatamente nesse canto. Acho que vai tampar. Mas tudo bem, ó. Eu sei que esse veículo percorreu 160 metros. Em quanto tempo? Se foi do segundo 6 até o segundo 10, ele percorreu isso em 4 segundos, certo? Vamos pegar 160 e vamos dividir por 4. 160 dividido por 4. 160 dividido por 4 é 40 metros por segundo. Opa, deu a mesma resposta que eu tinha achado, professor, somando esses dois termos e dividindo por 2. Legal, então você acabou de descobrir que você pode sim calcular a velocidade média entre dois pontos utilizando a soma dos termos e divisão por 2. Ó, deu certinho. Então, aqui no MUV, você pode sim calcular a velocidade média partindo do pressuposto que se você somar os dois termos e dividir por 2, você vai ter essa velocidade média. Então, era necessário aquele cálculo na parte superior? Não, não era. Isso daqui tudo, ó, foi só uma prova real, né? Para te mostrar que você pode sim somar as velocidades e dividir por 2. Bom, é isso. Espero que você tenha gostado dessa aula, certo? Se você gostou, já deixa aquele joinha aqui embaixo, se inscreve nesse canal, que tem muito exercício bacana para você, tá? Sou professor da rede adventista, então se você notar, aqui eu tenho uma playlist também com todas as questões do colégio adventista resolvidas. Então é bem legal para quem é do colégio. Para quem não é, tem bastante exercício de vestibular. Essas playlists da apostila também são todas de exercício de vestibular. Então, fica comigo que você vai ter bastante conteúdo de física de qualidade. Um grande abraço e até uma próxima. Tchau, tchau.